Olá, Flávia, olá a todos. E agora com a chegada do final do ano, com as festas, as pessoas se esquecem um pouco da dieta, né, de comer alimentos saudáveis e acabam aproveitando e consumindo alimentos industrializados. Por serem mais rápidos, mais práticos, né, as pessoas usam aí esse final de ano como justificativa para esquecer de uma alimentação saudável e consciente. E para falar como você pode fazer escolhas melhores nesse final do ano para não ganhar peso, para continuar com a saúde em dia, eu estou aqui com a nutricionista, com a Melissa. Ô Melissa, realmente a gente estava comentando muito evento e as pessoas acabam, muitas comemorações, e acabam fazendo essa substituição aí, né? Às vezes trocando o alimento do dia a dia, que era saudável, por alguma coisa industrializada. Então, qual a dica que você dá para que a pessoa não se perca aí e não volte janeiro aí com quilos a mais? Então, essa praticidade em relação ao alimento industrializado, hoje em dia está muito em alta pela falta de tempo, ou os horários, quando a gente fala de férias, de final de ano, os horários ficam mais flexíveis, então às vezes a gente acaba não se dedicando tanto para uma alimentação saudável. A questão do industrializado em si é que eles são mais práticos, mas eles acabam nos fornecendo um valor calórico aumentado, tá? E um aporte nutritivo diminuído. Então, isso para a saúde não é legal a longo prazo, tá? Então, por isso que a gente pede muita atenção na hora de escolher o alimento para que a gente consiga utilizar esses alimentos industrializados em menor quantidade, tá? Então, vem essa questão aí, mesmo de férias, mesmo com todas essas reuniões, né, de festividade, com grupos e família, que a gente tenha um pouco de atenção em diminuir o máximo possível o consumo desses industrializados. A gente tem uma frase bem legal que está sendo usada em alta agora, que é muito pelos nutricionistas e tal, que é desembrulhar menos, né, e descascar mais, né? Então, resumidamente, a gente já está falando de consumir menos alimentos industrializados. E a gente vê que, assim, muitas vezes no final do ano as pessoas fazem uma compensação. Ai, né, cuidei da alimentação o ano todo, então agora eu vou abrir mão, por exemplo, né, de tomar o suco ou de comer esses alimentos mais saudáveis e vou aumentar o consumo de refrigerante ou, né, tá em viagem, come um biscoito que abre ali mais rapidamente, mas essa consciência deveria continuar, na verdade, né? Sim, até esses alimentos, eles podem aparecer, mas em quantidades menores, numa proporção menor. Então, por exemplo, eu vou, ao invés de tomar o refrigerante, eu tomo um suco natural, né? E isso a gente tem no mercado disponibilizado, mesmo numa viagem que você vai parar numa lanchonete, isso já tem disponibilizado, né? Então, é essa consciência na hora da escolha do alimento. Ao invés de comer um lanche, come uma refeição completa, com salada, carne, né? Ou mesmo for um lanche natural, que tem menos gordura. Então, a gente consegue, dentro dessas situações, dar prioridade para uma alimentação mais leve, mais saudável. E outra coisa que a gente estava comentando aqui, Melissa, é que assim, né, nessas épocas de final de ano, existe a ceia de Natal, consequentemente depois da ceia, às vezes tem uma sobremesa, no Ano Novo também, nas confraternizações, né, de final de ano também, e as pessoas aumentam o consumo de doce, né, aproveitam aí da sobremesa. E como fazer escolhas saudáveis aí nesse caso? A sobremesa sempre vem de encontro à quantidade de açúcar, né? A gente tem aí uma concentração de açúcar alta. A gente estava até falando, se reúne a família, cada um traz um tipo. E aí acaba que tendo várias opções. A gente tem que ter um pouco de consciência, né? Lógico que a gente consegue usar as frutas dentro dessas sobremesas para diminuir um pouco a demanda ou a necessidade do açúcar, né? Isso já ajuda, elas entram com fibra, então eu consigo tornar essa sobremesa um pouco mais nutritiva, né? O açúcar está presente, mas eu tenho outros nutrientes juntos.
E a gente, mais do que nunca, pensar na questão da quantidade, né? Escolher ali, temos 5 opções de sobremesa, escolha 2 em quantidades pequenas, pratinhos menores, para a gente poder, e assim, pensar o que eu gosto mais. E isso vai ajudar numa escolha mais correta. E com certeza, seguindo essas dicas aí, Melissa, quando a pessoa voltar das férias e terminar essas comemorações esse final de ano, não vai ter uma surpresa ali nos quilos ali na balança, né? Isso vai ajudar bastante, né? Eu, com os meus pacientes em consultório, eu sempre peço, me despeço, desejo um feliz ano novo, feliz Natal, mas porém que a gente mantenha onde nós paramos. Então, se no início do ano a gente conseguir manter aquilo que a gente esteve até antes das festas de final de ano, a gente vai conseguir já um grande passo, né? É um grande resultado. O segredo é equilíbrio. Equilíbrio sempre.